O nosso trabalho intitula-se As percepções dos nativos digitais sobre a relação tecnologia da informação e comunicação e aprendizagem, de autoria de Luciana Richter, Vanessa Martins de Souza, Simone Krause-Swecker, Adriana Breda, sob orientação da professora Valderias Marino do Rosário Lima. Todas nós vinculadas ao Programa de Pós-Graduação em Educação e Ciências e Matemática da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, localizada em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. O objetivo da pesquisa foi analisar as percepções de nativos digitais sobre a relação tecnologias de informação e comunicação e aprendizagem, amparando-se teoricamente em conceitos da neurociência. Então, analisar qual a relação entre as tecnologias de informação e comunicação com a aprendizagem dos sujeitos, procurando justificativas através da neurociência, principalmente em relação à motivação e atenção desses sujeitos. O problema de pesquisa: como a neurociência explica as percepções dos nativos digitais sobre a relação tecnologias de informação e comunicação e aprendizagem. Nossa apresentação vai basear-se em 3 eixos, sendo o primeiro sujeito e tecnologia, onde vamos procurar caracterizar os sujeitos que responderam ao nosso instrumento de pesquisa. Escola e tecnologia, onde vai se procurar fazer a relação entre as tecnologias utilizadas no contexto educativo. E o terceiro eixo, aprendizagem e tecnologia, onde vamos tentar relacionar esses 2 temas. Sujeito e tecnologia. Então, o perfil dos sujeitos que responderam ao nosso questionário. Foram 80 sujeitos que responderam ao questionário, sendo esses estudantes de 11 a 15 anos, portanto, considerados nativos digitais, dos quais 35 são meninas e 45 são meninos. Em relação às tecnologias utilizadas por esses sujeitos, temos destaque para o celular, utilizado por 79 dos 80 sujeitos. Em seguida, notebook, utilizado por 45 sujeitos, seguido pelo tablet, utilizado por 35 sujeitos. Também temos a utilização de aparelho MP3, netbook, iPad, ultrabook, iPod e outro. Em relação ao tempo de utilização diário desses recursos, foi solicitado que eles caracterizassem em relação a jogos, torpedo, WhatsApp, MP3, redes sociais e YouTube, quanto tempo diário eles dedicavam à utilização desse recurso. Em relação aos jogos, 31 indivíduos utilizam de 20 a 30 minutos. Em relação ao torpedo, 29 indivíduos utilizam de 20 a 30 minutos. Em relação ao WhatsApp, 30 indivíduos utilizam por mais de 3 horas diárias. Em relação ao MP3, 18 indivíduos utilizam de 20 a 30 minutos. As redes sociais e o YouTube são utilizados de 1 a 3 horas diárias por esses indivíduos. Então, nessa tabela que vocês podem visualizar, nesse quadro, eu destaquei o tempo maior de utilização de cada um dos recursos em função do maior número de indivíduos que utiliza nesse tempo. Dentro, então, do eixo Escola e Tecnologia, em relação à utilização da tecnologia em aula pelo professor, 16 indivíduos
colocaram PowerPoint como sendo o recurso mais utilizado em sala de aula. Devemos destacar então o PowerPoint considerando o computador e o projetor multimídia. E 31 indivíduos marcaram outra tecnologia, sendo que alguns colocaram como outra o computador ou não preencheram qual seria essa outra tecnologia. 11 indivíduos colocaram a utilização do celular pelo professor em sala de aula, 6 apontaram a não utilização de tecnologia pelo professor em sala de aula e um indivíduo colocou o tablet como utilizado pelo professor em sala de aula. Agora um pouco da parte teórica, então em relação à tecnologia de informação e comunicação, ou TIC, conforme Maceto, é o uso da informática, do computador, da internet, do CD-ROM, da hipermídia, da multimídia, de ferramentas de educação à distância como chats, grupos ou lista de discussão, correio eletrônico e de outros recursos de linguagem digital que dispomos e que podem colaborar para tornar o processo de educação mais eficiente e mais eficaz. Então, através dessa citação, nós podemos perceber a importância das tecnologias de informação e comunicação como potencializadoras do processo educativo nas nossas escolas. Ainda dentro do eixo Escola e Tecnologia, foi solicitado aos indivíduos que indicassem quando foi o primeiro contato deles com as tecnologias de informação e comunicação. A maioria deles, 51 dos sujeitos, indicaram que o primeiro contato foi realizado do 5º ao 8º ano da escola. Em relação à utilização em atividades escolares, 43 disseram que utilizam para realizar suas atividades, 35 não utilizam e 2 não responderam. Em relação ao tempo de utilização para a realização de atividades escolares, 12 utilizam por mais de 60 minutos, 11 utilizam de 40 a 50 minutos, 19 utilizam de 30 a 40 minutos e a maioria, 26, utiliza de 20 a 30 minutos. Em relação à utilização simultânea de mais de uma tecnologia, 52 indivíduos disseram que utilizam mais de uma tecnologia ao mesmo tempo. 21 deles disseram que não utilizam mais de uma e 7 não responderam. Portanto, esses 52 que responderam que utilizam mais de uma tecnologia ao mesmo tempo podem ser considerados multitarefa. Agora no eixo Aprendizagem e Tecnologia. Esse eixo vai relacionar mais especificamente a neurociência ao nosso trabalho. Então, as respostas dos alunos foram analisadas a partir de 2 categorias base: atenção e motivação. Atenção. Por meio da atenção, podemos selecionar os estímulos que parecem importantes e que correspondem aos nossos interesses. Isso, segundo Ferreira, 2014, página 106. A atenção, então, é um processo cognitivo no qual se seleciona, dentre os estímulos que o indivíduo está exposto, os estímulos que ele considera irrelevantes para ignorar, e esse indivíduo então vai se focalizar nos estímulos que ele deseja ter clareza. Então, em relação à pergunta que foi realizada, você considera que a aula fica mais interessante usando tecnologia? Por quê? Nós selecionamos as respostas que levavam em consideração a atenção, e aqui nós temos 3 dessas respostas. Então, o indivíduo 5 respondeu não, porque nós não vamos nos concentrar. O indivíduo 29 respondeu não, pois a tecnologia usada desconcentra os alunos.
E o indivíduo 45 respondeu: não, porque quando usamos a tecnologia não presto muita atenção. Então, os indivíduos expuseram a questão da tecnologia os distrair, tirar a atenção durante as aulas. Motivação. Precisamos nos esforçar para aprender, experimentar novas coisas, construir hipóteses e testá-las. Por isso, precisamos da motivação que nos faz aprender melhor. Ferreira, 2014, página 221. A motivação, então, é a área da ciência psicológica que vai estudar os fatores que estão relacionados ao comportamento. Vai dizer respeito, então, a como um comportamento é iniciado, como ele é dirigido e como ele é sustentado. Bom, em relação à motivação, então, nós analisamos a mesma questão que fizemos e consideramos a atenção. Você considera que a aula fica mais interessante usando tecnologia? Por quê? Então, nós selecionamos aqui as respostas relacionadas à motivação. O indivíduo 53. Sim, porque a aula fica mais moderna e mais fácil, porque basta usar a internet. O indivíduo 67. Sim, porque eu gosto muito de tecnologia. E o indivíduo 80, sim, porque parece que a aula fica mais atualizada. Considerações. Então, aqui, nessa sessão, nós fizemos um resumo de nossos principais resultados. Então, a tecnologia mais utilizada pelos alunos é o celular. O WhatsApp é o aplicativo mais utilizado por eles, sendo utilizado diariamente por mais de 3 horas. Em sala de aula, a tecnologia de informação e comunicação mais utilizada é o PowerPoint, através do computador e do recurso multimídia. E o primeiro contato desses indivíduos com as tecnologias de informação e comunicação ocorreu entre o 5º ao 8º ano da maioria desses indivíduos. 43 alunos utilizam algum tipo de tecnologia para realizar atividades escolares, em média de 20 a 30 minutos. 65% utiliza mais de uma tecnologia ao mesmo tempo. Então, nossos resultados ainda são preliminares e indicam que a tecnologia é motivadora de aprendizagem, como os próprios indivíduos manifestaram. Em relação à atenção, a tecnologia é vista pelos alunos como um fator de distração, o que nos surpreendeu na pesquisa, e nós destacamos a necessidade de se considerar em estudos futuros outros aspectos da neurociência, além de motivação e atenção, para realizar a relação entre tecnologia de informação e comunicação e aprendizagem. E essas aqui foram as referências citadas, então, ao decorrer dessa apresentação. Caso Ferreira e Maceto.